Então, gostaria de agradecer a oportunidade por desenvolver esse trabalho de natureza acadêmica, especificamente um desafio no âmbito da gestão e governança costeira integrada, visto que nós temos a oportunidade de fazer uma avaliação setorial, institucional, de políticas públicas associadas e integradas, né? E avaliar o território de uma região tão importante, né, especificamente na sua estrutura e dinâmica temporal, e pelos setores relevantes dentro da economia de Santa Catarina e do Brasil também. Pois bem, o objetivo do trabalho ele está em avaliar o tráfego de embarcações no âmbito do estuário do rio Itajaí-Açu e área marinha adjacente, levantar as diferentes tipologias e volume de tráfego das embarcações que trafegam no estuário do rio Itajaí-Açu e a área marinha adjacente, analisar e mapear qualitativa e quantitativamente o tráfego das embarcações entre o período de 2010 a 2021, entender as relações institucionais e setoriais mais fortes para fins de gestão e governança, e também subsidiar a inserção de um programa de planejamento espacial marinho, bem como de educação e comunicação ambiental no estuário do rio Itajaí-Açu. Para o desenvolvimento desse trabalho, o método, ele se baseou num levantamento de dados entre os anos de 2010 a 2021, tendo como fonte de dados as principais instituições que transitam aqui no estuário. A partir daí, nós estamos, então, desenvolvendo essa integração de dados de natureza quantitativa e qualitativa, para, em seguida, fazer análise do tráfego e volume dessas embarcações, integrar isso por meio de um mapeamento temático, especialmente tendo como base uma análise sazonal, e com isso nós podemos avaliar como ocorre e como ocorreu esse tráfego de embarcações ao longo dos últimos anos, né, esse movimento dentro dos estuários de maior movimentação hoje do Brasil, e com isso termos oportunidade também de avaliar a análise institucional das políticas públicas, o que vai ser um instrumento muito importante não só para o planejamento espacial marinho, mas também para esse próprio projeto, com o objetivo, inclusive, né, de auxiliar os principais atores locais a entenderem a importância de um planejamento espacial marinho no âmbito dessa região. Esse projeto ele se constitui pioneiro, sob o ponto de vista acadêmico e de método. Realmente inexistem trabalhos no Brasil dessa natureza, também na literatura internacional. A ideia, então, é de podermos ter uma boa análise territorial, analisar os diferentes usos de um estuário e porções do mar adjacente, realizar uma análise intersetorial de possíveis conflitos, análise interinstitucional também, de integração de políticas públicas, e que possa ter um efeito multiplicador em outras regiões costeiras brasileiras. Bem, o estuário do rio Itajaí-Açu é uma área muito interessante e dinâmica. Nós temos aqui o segundo porto exportador em volume de produtos no Brasil, maior exportador de produtos congelados, especificamente em reefers containers, o maior porto pesqueiro também do Brasil. Então, realmente, nós estamos falando do maior rio de Santa Catarina, então, realmente, uma bacia hidrográfica muito importante e que compreendem praticamente 54 municípios de todo o Vale do Itajaí. O complexo portuário do rio Itajaí ele é composto principalmente pelo porto público, porto municipalizado, e pela portonave, um porto privado, e também 6 terminais que, no seu conjunto, formam, então, esse complexo portuário. A história dessa região é muito interessante, especificamente no que se diz respeito à análise territorial do estuário, como os portos foram importantes dentro dessa área. Originalmente, esse porto foi um porto grande exportador de madeira até a década de 50, 60, 70.
E um grande momento que ocorre aqui foi a municipalização do Porto, em 1997. Em 2007, nós temos, então, a construção da Portonave no município de Navegantes. E no ano de 2017, nós temos, então, uma grande alteração, né, no âmbito do estuário, com a bacia de evolução, onde, a partir daí, nós pudemos, então, ter entrada de embarcações de mais de 300 metros, fazendo com que, ano a ano, mês a mês, para falar a verdade, esse complexo portuário, ele continua batendo recordes em exportação e importação também. No que se refere à gestão e governança, esse trabalho ele tem esse caráter, né, principalmente de gestão e governança costeira. Para isso, então, nós estamos tendo como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente o objetivo número 14, que busca exatamente a conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, mas não só isso. Nós avaliamos que, dentro dessa análise, outros ODS também estão integrados e também políticas públicas associadas aos próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse projeto também ele se enquadra no início, né, dessa década das ciências oceânicas, o que passa a ser um projeto que vai contribuir muito para entender a estrutura e funcionamento dos estuários que possuem portos no Brasil. Cabe salientar que, a fazer uma análise dessa natureza, ela exige exatamente uma visão integrada, visto que nós temos muitos setores econômicos, né, que transitam por essa área, muitas instituições e, logicamente, para que você possa evitar os conflitos, você precisa de políticas públicas de ordenamento territorial. Então, um dos recortes do trabalho está no planejamento espacial marinho, que é uma abordagem que busca orientar e definir a organização do espaço costeiro e marinho de forma a atender, então, resultados sociais desejados. E os resultados sociais desejados estão em oferecer bases para o ordenamento territorial do estuário do rio Itajaí-Açu. Existe um método que se integra exatamente ao método que eu apresentei anteriormente para vocês, que já foi concebido pelas Nações Unidas, especificamente pelo Comitê Oceanográfico Internacional, e nós, então, estamos nos apoiando em algumas das fases desse método. Para isso, então, o estuário ele foi dividido em 3 diferentes áreas, no seu setor interno, no médio estuário, no baixo estuário, né, e também no setor marinho. Nessas áreas, nós estamos, então, buscando ter como estratégia entender o tráfego, né, que ocorre ao longo dessa área, fazendo com que o rio Itajaí ele seja visto, então, como uma grande via de circulação. Para isso, nós concebemos inicialmente, né, como atualmente um desenho inicial da estrutura e da complexidade que ocorre dentro dessa área como um todo. E é muito interessante avaliar isso, principalmente pela dinâmica, tipologia e volume de embarcações que ocorrem no estuário do rio Itajaí. No que tange, por exemplo, a navegação portuária, a ideia é trabalhar especificamente com a tipologia, a dimensão, a origem, destino, bandeira, tipos de carga, a sazonalidade, os giros que ocorrem dentro da bacia de evolução, os movimentos lineares e transversais que ocorrem ao longo do estuário e entre as duas porções de terra, entre Navegantes e Itajaí. Avaliar também como ocorrem os diferentes setores econômicos, como, por exemplo, as embarcações de turismo de longo curso, o tráfego
de pequena escala, como, por exemplo, a praticagem, mas também entender a importância que tem os estaleiros e vários outros setores econômicos. É de Itajaí, que saem embarcações importantes hoje na área de offshore no Brasil, não só na área de lazer também, em Itajaí, exatamente nesse estuário que saem as embarcações mais sofisticadas hoje do Brasil. O tráfego de balsa que ocorre ininterruptamente ao longo de horas, né, no estuário, as diferentes embarcações pesqueiras, né, com diferentes artes de pescas que ocorrem também diariamente, sazonalmente, ao longo de todo o estuário, sendo então essa região responsável pelo maior porto pesqueiro do Brasil. As embarcações artesanais, em menor escala, mas também existem. As embarcações de apoio offshore, também muito importantes. As embarcações militares, né, também navegam por essa região. As embarcações de pesquisa, enfim, realmente a quantidade de tráfego de embarcações é intensa em termos de volume e também de tipos diferentes de embarcações, né? A dragagem. E nesse sentido, então, finalmente, para colocar para vocês, a ideia também é que esse trabalho ele possa servir como base para o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, que em 2006 teve o seu primeiro zoneamento no estado de Santa Catarina. Em 2010 ele foi também reavaliado. E, felizmente, agora, no ano 2021, a Secretaria de Estado de Planejamento está fazendo a avaliação, né, do zoneamento, e trabalhos dessa natureza devem contribuir em muito, né, não só para o governo estadual, mas também para o fortalecimento de atividades acadêmicas dentro das universidades, o reconhecimento também do tráfego de embarcações como estratégia de gestão, governança e também sustentabilidade, visto que grande parte da economia catarinense e brasileira passa exatamente por essa região. Então, queria agradecer a oportunidade e estamos abertos depois às perguntas. Obrigado.